No vídeo anterior eu falei sobre a ansiedade e as questões socioeconômicas, as questões sociais que levam à ansiedade disfuncional. Hoje eu quero me centrar e falar das questões emocionais. Por que as questões emocionais levam para uma mente ansiosa, para um ser ansioso ou uma ansiedade disfuncional? Porque as emoções vão se acumulando no corpo emocional e elas vão congestionando esse corpo e aí vem essa ansiedade. A ansiedade em geral vem de medos e os medos são muitos, são de diversas ordens. Então, um primeiro exercício que eu passaria para você que sofre desse distúrbio seria listar os teus medos. Quais são os teus medos? Faça uma investigação. É muito importante a respiração, respire, centre a atenção no teu corpo, centre a atenção em você e faça uma lista. Eu tenho medo de. Eu tenho medo do quê? A ansiedade ela vem de um excesso de futuro. A mente está sempre lá no futuro, por isso o medo. Ela está sempre pensando no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem e ainda mais, na velhice, quando eu ficar velho, quando eu começar a precisar dos outros, e começa esses medos, e começa essa divagação para o futuro. Nós saímos do tempo presente para nos projetar no futuro, e é justamente por isso que a ansiedade se torna infernal, porque aí começa um medo, puxa o outro medo. Então são medos racionais e muitos medos são irracionais. Começa a mente começa a contar uma história fantasiosa, completamente irracional. Mas ela, se você não tomar uma providência de parar, respirar e se aquietar e falar para a própria mente, calma, calma, isso não tem sentido, isso é irracional. Ela vai te levando, ela vai te puxando para esse futuro e para esse medo irracional. Quando você percebe, você está completamente paralisado, tenso, todo duro, cheio de dores físicas, porque ela começa a trazer dores físicas, porque é uma tensão generalizada que vai te trazendo dores físicas e começam dores nas costas, dores no pescoço e dores em diversos lugares, inclusive questões digestivas, problemas de estômago, de refluxos e tudo isso pode ter origem na ansiedade. Então, a partir do momento que você listou os teus medos, os principais medos, o segundo passo é usar o AEFT, que é a técnica que eu uso, que é extremamente eficiente para eliminar primeiro esses medos, para acalmar esses medos, e também porque ela realmente elimina, ela calma inicialmente, ela traz essa tranquilidade para o corpo e depois ela elimina esse medo. A grande questão é que às vezes nós não sabemos qual é a origem desse medo. E aí nós precisamos de um terapeuta. Quando você não sabe por que eu tenho tanto medo de ficar velho e sozinho, por exemplo. Por que eu tenho esse medo? Então, se eu não sei a causa, não sei de onde vem esse medo, eu preciso de ajuda de um olhar de fora, que é o olhar do terapeuta, que vai te ajudar a encontrar a origem, as raízes, de onde vêm esses medos todos, onde vem um medo específico. Às vezes tem medo de dirigir. Tem pessoas que têm muito medo de dirigir. E aí começa a ter cada vez mais ansiedade em função dessa dificuldade no dirigir e começa a surgir outros medos. E começa uma verdadeira loucura, esse labirinto do medo, porque são medos de todas as ordens e às vezes chega até a ser engraçado ouvir as pessoas que chegam até mim relatarem os seus medos, porque realmente são medos irracionais, medos sem lógica. Mas é importante parar de observar. Então, quando você localizou os seus medos, se pega um medo. Então, vou pegar esse medo do futuro, de ficar velho e sem dinheiro, por exemplo, né? Vamos pegar esse medo, que é essa projeção para o futuro. Eu começo a usar o EFT, já tem os vídeos anteriores, então coloquei e expliquei o EFT e os pontos que nós usamos, os meridianos que nós usamos no corpo, e eu começo a fazer os tappings, né? Essas batidinhas que chamamos de tapping,
E eu começo a trabalhar com esse medo. Eu tenho medo de ficar velho, medo da velhice, medo de ficar velho sem dinheiro. Eu tenho medo de ficar velho, medo de ficar velho e doente. Eu tenho medo do futuro, medo da velhice, medo da doença, eu tenho medo de ficar velho, medo de ficar velho e doente, medo de ficar velho, doente e sem dinheiro. Esse ponto na clavícula, medo. E debaixo do braço, medo. E esses tappings você vai fazendo com todos os medos que você listou. Aquela lista dos teus medos, você pode ir fazendo um por um. E vai fazendo os tappings até que esse medo você vai perceber que a ansiedade vai te dando uma tensão, uma angústia, um aperto na garganta, um aperto no peito. E à medida que você vai fazendo os tappings, ela já começa a trazer uma calmaria, o corpo já começa a se tornar mais relaxado, começa a vir um relaxamento no corpo, você percebe no corpo esse relaxamento, os pensamentos começam a desacelerar, a mente começa a ficar mais serena, mais lúcida, mais tranquila, e aí começa a vir essa sensação de bem-estar, de calma. Você controlou aquela crise de ansiedade. É necessário interromper. Assim que você perceber que está numa crise ansiosa, é necessário parar. Se você estiver no trabalho, em algum lugar público, vá ao banheiro, pare, respire, faça os tappings até que essa ansiedade ceda e você consiga se sentir melhor. Porque se você não interromper, ela começa a vir cada vez mais intensa, cada vez com mais força e você perde completamente o controle. Ela te domina, o medo domina completamente o corpo, domina a mente. Você não consegue mais ver nada com clareza, começa a ficar tudo obscura, inclusive a vista começa a ficar obscura, parece que começa a embaralhar e tudo começa a ficar muito difícil de administrar. Então, a minha sugestão é que você pare. Percebeu que está numa crise ansiosa, pare, procure um lugar que você possa fazer os tappings e respirar e se acalmar. E às vezes só o fato de você falar o seu nome e falar calma, tá tudo bem, porque a ansiedade vem de um medo. E o medo é um alarme que é ligado dentro do cérebro, como se fosse um alarme de uma casa mesmo, e começa a ficar apitando, medo, perigo, isso faz parte da constituição da nossa psique, da constituição do nosso cérebro, esse alarme fica ligado. Então, só o fato de você fazer os tappings e falar o teu nome, calma, tá tudo bem, eu estou no controle, tudo está bem, tudo vai ficar bem. Você consegue sair dessa crise do medo, dessa crise ansiosa, para depois investigar com mais calma o porquê aquela crise e aí fazer os tappings com mais tranquilidade em cada um dos medos que você listou inicialmente. E se você não conseguir controlar, perceber que esse medo, que essa ansiedade, ela começa a se tornar recorrente, cada vez mais intensa, cada vez com mais sintomas no corpo físico, você precisa procurar ajuda. Aí é o momento de você procurar ajuda. E sempre ajuda terapêutica, ajuda com coisas naturais, porque a medicação, ela só vai ajudar no caso de uma crise para acalmar. Ela calma naquele momento e logo ela volta, ela não cura. A medicação, ela não cura a ansiedade disfuncional. Se alguém está vendendo essa cura, é uma cura mentirosa, porque a medicação, ela só serve para te acalmar, para interromper momentaneamente aquela crise, que esses TEPs têm a mesma eficácia do que a medicação, de interromper aquela crise. E depois você pode curar isso e ver quais são as origens verdadeiras dessa ansiedade, tratar seriamente. Uma ansiedade disfuncional precisa ser tratada.
Não é brincadeira, não é uma coisa que eu consigo administrar, não, você não consegue administrar. Chega um momento em que ela toma conta e você não consegue administrar mais nada. Tudo começa a ficar muito difícil, em todas as ordens, as relações pessoais, as relações afetivas, a questão do trabalho, a questão alimentar, porque ela te leva também para as compulsões, né? A ansiedade te leva para a compulsão alimentar, por exemplo. Então, você não consegue administrar sozinho, você precisa de ajuda de um profissional. Meu conselho sempre é esse. Em último caso, se você não conseguir sozinho, através dos meios naturais, procure um terapeuta e tratar essa ansiedade. A medicação, às vezes, é necessária, mas ela é realmente somente um recurso emergencial para um período curto, até que você consiga encontrar uma forma de curar. Porque com o EFT, com o tapping e indo em todos os medos, ela consegue realmente curar a ansiedade e você aprender a lidar com ela. Mudar os hábitos, mudar o estilo de vida, várias coisas precisam ser feitas juntamente com a terapia para que você consiga se manter sem ansiedade para o resto da vida. Mas a terapia com o EFT, ela cura definitivamente, juntamente com mudanças de hábito, com mudanças de estilo de vida, com exercícios físicos e outras coisas que vão sendo agregadas à terapia. Então eu espero que você consiga encontrar ajuda de boa qualidade para controlar a ansiedade disfuncional em você, porque é terrível o mal-estar que ela provoca. Até o próximo vídeo, curando você e curando o mundo inteiro. Até mais.